Olá, eu sou a Ana Paula, da Rede de Médicos e Médicas Populares aqui no Ceará. E a gente está aqui reunido para mais uma live, né, que vai ser transmitida direto do blog da Dilma, da fanpage, e também pelo saudepopular.org. Temos aqui alguns médicos populares, Genilson, Josiano, Edinaldo, Thaís e o nosso amigo Felipe Proenço. Cada um deles vai abordar diferentes temas dentro dessa nossa rodada de conversa hoje. E a gente queria começar com você, Edinaldo, trazendo um pouco da experiência da medicina cubana. Já que a nossa primeira live foi sobre a experiência de ser estudante de medicina em Cuba, a gente queria dar continuidade e queria que você trouxesse um pouco, assim, do que é a medicina cubana, sabe? O modelo médico, né? Já que em alguns espaços da Rede de Médicos e Médicas Populares se discute um pouco do que é um modelo médico centrado, o que é um modelo mais pautado na prevenção, na promoção. Então, que você falasse um pouco disso, da sua experiência como egressado lá de Cuba. Ok. Edinaldo, obrigado. Eu, Edinaldo, filho, sou natural de Pernambuco, né, na cidade de Vitória de Santo Antão, e tenho como participe dessa história o grande privilégio de ter estudado em Cuba, né, ter passado mais que um período do curso de medicina, 2 anos quase a mais, né, por conta que eu fiquei um período a mais, e vivenciar não só a questão da saúde em Cuba, mas também da vivência social, da comunidade em Cuba, né, das diversas atividades que Cuba realiza, dos diversos projetos sociais na educação, no esporte e no lazer. Mas voltando nessa área da saúde e da medicina, o que eu posso colocar é que o sistema de saúde em Cuba ele é um sistema bastante abrangente, né, um sistema bastante compactuado, né, com todas as esferas dos níveis de atendimento, né, e enfatiza principalmente a questão da promoção e prevenção em saúde, né, onde é a base fundamental e principal para a medicina da família e comunidade, em Cuba com o nome de MGI, a Medicina Geral Integral, no qual o sistema de saúde cubano desenvolve atividades junto a todos os profissionais de saúde, atendendo a população nos principais parâmetros, né, que a sociedade necessita. Então, o médico da família em Cuba, ele, além de ser um profissional da saúde, ele é um comunitário, ele é uma pessoa que possa se considerar um líder comunitário, que vem ajudar a população em todas as atividades, né, participe de todas as atividades da comunidade. É um médico que ele tem um número X ou equivalente de famílias no qual ele possa prestar essa assistência, mas que também essa família não só se limita à assistência do médico da família. Como eu coloquei, a integralidade do sistema faz com que não deixe a desejar os outros níveis de atendimento, como secundário e terciário. Obrigada, Edinaldo. O Genilson, que também, né, estudou em Cuba, também conhece um pouco dessa experiência, e agora está aqui na Rede de Médicos e Médicas Populares. O que é essa Rede de Médicos e Médicas Populares? Fala aqui para a gente. Boa tarde, Ana. Então, eu sou Genilson, né, eu sou natural de Salvador, né, na Bahia, e atualmente moro aqui no Ceará, e trabalho em Itapipoca também na atenção primária. Então, a Rede é uma organização nova, né, que surgiu em 2015, que congrega médicos do país inteiro, de todo o Brasil, que tem como principal objetivo a defesa do Sistema Único de Saúde, né, de discutir uma nova política de saúde que seja direcionada, né, aos interesses do povo brasileiro. Então, a Rede ela vem com essa ideia, ela surge num momento de grande debate nacional sobre uma nova ideia de construir um novo sistema de saúde, e a Rede ela tem essa função, né? A gente está construindo a 4ª plenária nossa, né, que vem pautando, né, essa discussão sobre construir um novo sistema, um momento que o país vive um momento político crítico, de ruptura democrática, de insegurança jurídica, e a Rede também se compromete na defesa da democracia, na defesa da Constituição. Então, a Rede ela é uma entidade que congrega médicos que tem esse objetivo, né, de construir um sistema único de saúde mais forte e que tenha a característica de defesa dos interesses do povo brasileiro. Dentro dessa experiência de Rede de Médicos e Médicas Populares, né, existe um debate muito forte assim, de qual é o papel
da medicina, né? Qual é o papel do médico? E aí a gente está chamando esse médico de médico popular. E aí tem duas pessoas aqui que podiam trazer um pouco dessa experiência do que é ser médico popular. Queria começar por você, Thaís. O que é ser médico popular na prática, num território? Bom, eu sou a Thaís, né? Eu também formei em Cuba, né? Nem todos aqui formaram, mas a grande maioria. Eu sou também da Bahia, quase vizinha lá do Genilson, até de bairro, de Salvador, e trabalho aqui no Ceará, no município de Maracanaú. Bom, ser uma médica popular, no início, quando eu cheguei, foi muito difícil, porque, infelizmente, a gente não tem essa prática, apesar de a medicina de família acontecer e ser ser parte do sistema de saúde, ainda a nossa cultura é muito hospitalocêntrica, né? Às vezes, a própria gestão não compreende que aquilo que você está fazendo é saúde da família, tanto os gestores do município como os gestores de unidade de saúde, né? Então, na minha comunidade, causou estranhamento quando eu cheguei. Uma médica que quer trabalhar grupo de saúde mental. Essa médica é mais louca que os loucos daqui, quer botar os loucos tudo numa sala para poder ver filme, conversar e tal, bater papo. Isso daí ela tem que atender e passar os remédios, né? E a gente conseguiu, e com o tempo as pessoas foram percebendo que aquilo ali que eu estava fazendo influenciava no processo de saúde e doença das pessoas, né? Então nós temos 4 grupos na unidade de saúde que eu trabalho, né? A gente consegue fazer um trabalho focado mesmo na comunidade, né? A gente discute o plano terapêutico com o paciente, não é nada impositivo. A comunidade tem um vínculo comigo que às vezes até me preocupa. O que é que vai ser desse povo quando eu sair daqui? Porque, infelizmente, a rotatividade de médicos nas unidades básicas de saúde é terrível. E eu estou nessa comunidade há 4 anos, graças ao programa Mais Médicos para o Brasil. Eu cheguei como médica intercambista individual, não revalidada, agora eu já revalidei meu diploma no mesmo ano em que comecei a trabalhar, consequentemente. Imagine, né? O povo dizia, você não vai conseguir estudando e fazendo tudo isso, revalidar o diploma. Consegui, porque aprende muito, a gente aprende muito com a comunidade. Entender os processos que interferem na saúde da comunidade é ser um médico popular. Ouvir sua comunidade é ser um médico popular. Lutar pelas coisas que interferem na comunidade é ser um médico popular. Eu não posso, numa comunidade que tem várias indústrias, que tem vários casos de câncer, por exemplo, achar que é comum tratar os casos de câncer sem debater com a comunidade que não tem influência aquelas fábricas, né? Eu acho um número enorme de casos de linfoma na comunidade onde eu trabalho, porque eu sei que tem influência das fábricas. E a comunidade discute isso comigo, e a comunidade está dizendo, não, doutor, o que é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai se mobilizar? Ser um médico popular é isso, empoderar as pessoas para construir um novo projeto de saúde. Thaís, eu já ouvi falar umas histórias bem engraçadas, assim, bem, né, inusitadas de experiência tua com a comunidade. Você não quer contar nenhuma dessas, né, desde o trabalho com saúde mental até o trabalho com as crianças, porque assim, a medicina de família atende todo mundo, né? Então, é interessante isso, porque você tem, de alguns anos atrás, qual que era o perfil do médico do posto de saúde, né? Que é o vulgo postinho. Era aquele profissional recém-formado, sei de nada, né? Meio que estou chegando para o mundo do trabalho, ou aquela pessoa que julgava que era um lugar confortável, estava para se aposentar, vou lá ficar no postinho, atendo 2 vezes por semana e pronto. Então, era um lugar né, de um certo preconceito, na medicina ainda mas que hoje eu, por exemplo, supervisiono, né, médicos no programa Mais Médicos, e eles falam isso, olha, é um desafio ser médico de família e comunidade. Né? Não é mais aquela visão de que era qualquer um que chegava e fazia. Não, realmente tem que estar muito preparado para fazer isso. Né? Porque você vai pegar da criança, vai pegar o pré-natal, e não somente ver o indivíduo nessa única condição. Né? Ou seja, a mulher só tem o pré-natal para fazer. Não, a saúde da mulher tem muito mais coisa. Criança é só puericultura? Não, tem um universo, né, dentro dessa ideia do território, como você estava trazendo. Então, assim, a medicina de família é, sim, complexa, né? As residências estão cada vez mais se fortalecendo, mostrando essa necessidade de formação,
né, desse profissional que está aí. E aí eu queria que você compartilhasse mais assim das histórias da tua vivência assim com a comunidade, com os grupos, né, que foi uma contramão, né, na regra do postinho. É difícil mesmo convencer as pessoas de que você, às vezes, achavam que eu estava fazendo um grupo para não atender. Sendo que depois que eu fazia o grupo, eu tinha que atender aquela demanda que aparecesse. E, na verdade, era mais trabalho, né? E, assim, a gente fundou um grupo de saúde mental que é, assim, o meu xodó, que estava agora por um tempo parado por conta do período sazonal, né? Nesse período que tem muitos casos de dengue, das arboviroses e tal, o município fez uma rotina que eu estava atendendo muita demanda espontânea e eu estava chateada com isso. Mas agora a gente vai voltar às atividades do grupo. Então, a gente tem um grupo de mentes ativas Frida Kahlo. O nome, gente, eu sou apaixonada pela Frida, mas não fui eu que escolhi o nome, tá? Foram. Não, eu não escolhi, né? A gente fez uma enquete, foi cada um propondo, vimos alguns filmes, né? Que estimularam. E aí, sim, mas que estimularam o grupo, decidiu o nome do grupo. Então, no grupo a gente faz de tudo, né? E é interessante porque eu criei um vínculo tão grande com os pacientes de saúde mental, que eu sou matriciadora também do município de saúde mental, do CAPS. Eu criei um vínculo tão grande com os pacientes de saúde mental, que quando chega na outra equipe, o médico: Thaís, tem um paciente aí de saúde mental, converse com ele, que tu gosta de doido. E gosto mesmo, gosto de reunir com eles. Chegou um dia, para contar um pouco das histórias engraçadas, faltou o médico do CAPS, né? E eu, nos dias de visita, eu chegava estrategicamente, era pela manhã na quinta-feira, agora mudou, mas era de manhã na quinta-feira. 8 em ponto, eu corria o risco de sair muito atrasada para a visita, porque aí chegava alguém querendo falar comigo e tal. Eu chegava estrategicamente 8h05, 8h10, porque o povo: não, a doutora está na visita. Aí um dia estou eu chegando para a visita, no caminho estou vendo que estão me ligando da unidade. Os pacientes de saúde mental chegaram no CAPS e não tinham médico para renovar a receita. Aí estavam lá 12 pacientes de saúde mental, a menina da recepção nova, não tinha nenhum vínculo com a comunidade, todos em cima dela, fazendo maior zoada, que eu quero minha receita, que a médica não está e tal. Doutora, pelo amor de Deus, aí ela me ligando: doutora, pelo amor de Deus, chega aqui, que está uma loucura, literalmente. Quando eu chego lá, está todo mundo lá. Aí, quando eles me viram, foram todos para cima de mim. Calma! Todo mundo se calou. O que está acontecendo? Só um fala. Veio só um, se aproximou de mim. Doutora, lá não tem coisa. Faz uma filinha aí, tudo bem, eu vou fazer a receita de todo mundo antes de ir para a visita. Faz uma filinha aí, bem bonitinha, dá o nome para essa moça e a receita, que eu vou fazer as receitas antes de ir para a visita. Ela olhou para mim e fez: como é que você consegue? Eu fiz: você conversou com eles? Conversando. Eu conversei. Então, é simples. Pelo medo, às vezes, o preconceito, a pessoa não sabe acolher, não conversa. Acha que a pessoa, por ter um transtorno mental, ela é agressiva, é burra, não vai entender o que você está falando, né? Achando que a pessoa que tem um transtorno mental, ela não pode ser intelectualmente boa e ter o entendimento perfeito. Então, conversando, é assim que eu consigo. Outro trabalho que a gente tem muito importante é o grupo de gestantes, né? Que não é só um grupo, é um grupo que se reúne, mas se reúne na unidade e na comunidade, né? A gente já levou esse trabalho para várias mostras, o Encontro Nordeste de Medicina de Família, agora, pelo Mais Médicos, eu apresentei esse trabalho, que quando eu cheguei na comunidade, tinham muito preconceito com o meu carimbo, que não tinha o número do CRM, né? Tinha o número do RMS. Aí eu encaminhava as gestantes de risco ou com alguma complicação, e as gestantes voltavam e se complicavam. E houveram 8 óbitos neonatal. 1 óbito por mês. Fora outras complicações que não chegaram a óbito, mas que foram complicações graves. Então, reuni a equipe. Claro, tenho que falar da minha equipe, que é maravilhosa. A enfermeira, a gente trabalha em conjunto. Eu acho que ser um médico popular é isso também. Escutar muito da comunidade. Eu tenho um agente de saúde que, se ela diz: faça isso com esse paciente, eu faço na hora. Porque ela me dizer: está grávida.
A paciente chegou lá passando mal de qualquer outra coisa. Não, faça um beta-HCG. Está grávida, eu tenho certeza. Toda vez que ela adoece, ela está grávida. E aí eu vou lá e é batata. Então, a gente reuniu, né, e decidiu, vamos criar uma estratégia. A gente precisa resolver esse problema, né? Os médicos não recebiam, rasgavam encaminhamentos meus na frente das gestantes, né? Faziam coisas, falavam que eu não sabia de nada, papapá, e as coisas se complicando. Tivemos que acionar a Secretaria de Saúde, fizemos uma reunião com o hospital, provei que eu estava certa e que precisava fazer alguma ação. Então, a equipe se reuniu, nós fazemos atividades com as gestantes, não só para gestantes, é a gestante, a família e os pais também participam desses cursos. Então, a gente faz encontros de grupo, cursos para gestantes. Teve um curso que a gente fez para gestantes de alto risco, porque estava um índice muito grande de pré-eclâmpsia. Então, a gente chamou todas as gestantes de alto risco e fizemos um curso de 3 dias, com certificado bonitinho, e aí os pais participaram, que foi mais interessante, né? Sobre os sinais de alarme que pode ser de pré-eclâmpsia. E a gente conseguiu, inclusive, empoderar as mulheres para a sintomatologia, né? Uma menina chegou na unidade de saúde, Thaís, eu vim aqui hoje, e eles me chamam de Thaís, tá, gente? A maioria. Não me chamam por doutora, eu deixo essa relação muito tranquila, até porque não tenho nem doutorado, né, para ser doutora. Então, ela chegou já com sintoma, com eminência de eclâmpsia na unidade de saúde, e ela sabia dizer toda a sintomatologia. Estou sentindo o que você me explicou naquele curso. Eu estou com muita dor no estômago, estou vendo pontinho preto, muita dor de cabeça, estou passando muito mal. E ela teve pré-eclâmpsia grave, mas, felizmente, ela chegou a tempo, empoderada do que ela estava sentindo. Porque a gente conseguiu provar que a gente precisava empoderar as pessoas, as mulheres, para combater aquilo que estava acontecendo na comunidade. Essa questão de orientar o paciente sobre sintomas é uma coisa interessante aqui na parte de alguns médicos aqui no Brasil, porque em Cuba o paciente ele tem um nível, né, de escolaridade, um nível de compreensão, que ele chega dizendo que tem, uma cultura médica. E dizendo que, olha, eu tenho tal coisa, eu melhoro. Eu lembro que quando eu estava já na parte final, os pacientes que eu recebia asmáticos de madrugada, eles sabiam que era para fazer e a dose. Olha, não, eu tenho asma, eu uso tal coisa de tal forma e alivia. Porque eles chegavam tão mal que eles falaram, não se assuste não, é assim, mas eu melhoro de tal forma. Porque aqui, às vezes, parece que se você explicar demais, aí o paciente ou vai começar a reproduzir, ou vai tirar o meu poder, ou, infelizmente, eu já ouvi isso de algumas pessoas, inclusive, que eu admiro e que tenho respeito, de dizer assim, eles não assimilam, né? Não, mas é porque o pessoal não assimila muito. Como assim não assimila, né? Então, eu acho que é uma coisa que a gente precisa também aprender mais. Olha, ensinar, você tem tal problema, pode, né, funciona assim, assim, assado, é no teu corpo dessa forma. Talvez, por exemplo, com hipertensão e diabetes, será que muitas vezes não rola a colaboração porque não é orientado dessa forma? Porque a diabetes, o que é? É um número num exame, né? Chegou um papel, o médico disse, olha, agora você tem diabetes, você vai parar de comer isso, isso e isso. É abstrato. Né? Até para quem tem alguma orientação, é abstrato, eu não estou sentindo nada e tem um número e o médico diz que eu não como mais isso nem aquilo. Né? Mas quem sabe se ele entendesse um pouco a fisiopatologia daquilo ali, ele é responsável pelo tratamento ao todo do cuidado. Né? Mas aí, mantendo essa conversa sobre experiências de médicos populares, Josiano, conta aí um pouco da tua história. Então, meu Josiano, eu sou natural do Rio Grande do Norte, né, Potiguar, mas eu já estou no Ceará desde... Mas eu estou no Ceará já desde 2007. Vim fazer a residência em Medicina de Família e Comunidade aqui no Ceará. Estudei medicina também em Cuba, mas mesmo antes de fazer medicina em Cuba, a gente já tinha uma vivência de luta, principalmente no SUS, muito forte. Né? A gente fazia parte do controle social, sempre na luta ali nos conselhos municipais de saúde, onde eu morava, uma cidade chamada Macaíba, e a gente conseguiu construir muita coisa nessa pauta da participação popular para conquistar os direitos que já estavam ali garantidos, mas que na prática não acontecia. E a nossa ida para Cuba, nessa perspectiva de uma medicina socialista,
que não estava no meu pensamento nem fazer medicina, mas a gente foi por isso, a minha volta só qualificou ainda mais, né, essa ideia de a gente fortalecer o controle social, tanto que eu venho participando de muitas conferências. A última eu participei, a 15ª Conferência Nacional de Saúde, onde a gente sempre discute essa importância. E em tempo de golpe, que nós estamos vivenciando aí o desmonte total do nosso Sistema Único de Saúde, né, já depois de 30 anos, a gente está vendo esse retrocesso, a gente precisa fortalecer ainda mais, né, essa questão do controle social, essa questão do empoderamento, né, da comunidade, a gente que está aí na prática, atuando lá na atenção primária de saúde, onde a gente tem os conselhos locais de saúde, a gente tem a comunidade para estar oferecendo também não só o atendimento clínico, mas numa lógica mais participativa, também interagindo com eles, né, para entender esse processo e se indignar juntos para construir esse processo de lutas, também faz parte de nós, como médicos e médicos populares, né, nessa construção de experiência na atenção primária à saúde. Porque é verdade, a Thaís falou, que não se entende muito bem nem a gestão, né, às vezes nem alguns profissionais da equipe, e também a comunidade não entende muito bem, porque é a lógica que é implantada, quando nós, de certa forma, queremos fazer uma verdadeira atenção primária à saúde, onde vai além do atendimento clínico em si, né, aquela lógica que a doença, que a saúde não é o contrário de doença, mas é uma coisa mais ampla. Quando a gente tenta fazer isso, há rapidamente uma reação contrária, dizendo que a gente não está sendo médico, né? Eu não está sendo médica, mas na verdade a gente está sendo verdadeiramente o médico e a médica que está ali no meio do povo, inserido e procurando entender toda aquela determinação social que envolve os problemas de saúde, né? Que não é só a doença, né? Repetindo para a gente. Então, essas experiências todas a gente também vem tentando praticar dentro da nossa atenção primária, mesmo com as dificuldades, né, da grande demanda, dos momentos críticos, sazonal. Hoje eu atuo no Sistema de Saúde de Sobral, né, que é considerado, na questão da atenção primária, muito avançada a nível de Brasil. Tem uma escola de saúde da família Visconde Saboia, que traduz pesquisa que envolve a atenção primária, né? Mas mesmo assim a gente tem muita dificuldade de colocar em prática, né, o que a gente acredita de estratégia de saúde da família, o que a gente tanto lê, mas também quer vivenciar, tem essa dificuldade. É interessante vocês trazerem essa lógica, né, hospitalocêntrica, achar que, né, o médico é aquela figura que está numa sala, atrás de uma mesa e que é para lá para atender demanda, né? E aí, uma coisa que eu trago assim é uma experiência com o grupo de um projeto de intervenção, de uma especialização que a gente está fazendo aqui com a Rede de Médicos e Médicas Populares. E na primeira conversa que a gente fez, e aí, perguntando as características do território, né? O que tem de lazer, e saúde? Ah, saúde aqui é uma tragédia. O médico só vem a cada 2 meses, aí não dá para atender todo mundo, porque só são 16 fichas, não sei o que, reclamaram, né? Numa segunda visita, a gente fez, pronto, o que é saúde? Vamos ver. Saúde é morar bem, a pessoa ter um lugar bom para morar, saúde é comer bem, não ter agrotóxico, não ter se preocupar com veneno na comida. É ter um lazer, né? Ter um lugar para a gente passear, para a gente fazer festa. É ter uma pista para fazer caminhada. Enfim, saiu uma lista de coisas e não saiu o médico, né? Porque eu digo, bom, se eles disseram na primeira conversa que as coisas na saúde iam mal porque o médico só ia a cada 2 meses... Cadê o médico que não apareceu? Perguntei para ele, sim, cadê o médico? Aí o pessoal, não, mas aí no caso de ficar doente, precisa... quer dizer que o médico não é uma figura da saúde, é uma figura da doença. Então é isso que precisa ser desconstruído, né? Como fazer a população e os gestores perceberem que o médico é um fomentador da saúde. Claro que ele está acima de tudo a serviço da saúde, né? Então é um desafio muito grande desconstruir essa visão, né? Paulo, eu queria só complementar aqui, porque assim, até para a gente fazer determinadas ações que está dentro dessa lógica, a gente precisa sair do padrão que já está estipulado. Por exemplo, a gente faz atividades de rádio comunitária, né? Nós temos 2 tipos de programa, Atitude Saúde, né? e Saúde em Destaque, que a gente faz levando promoção à saúde, orientando, falando com temas na comunidade, mas tem que ser fora do horário
normal de trabalho, tem que ser um voluntário nosso, né, que não está incluído dentro da lógica como fazer parte daquele processo de promoção da saúde e prevenção. Então, até isso a gente também precisa vestir essa camisa, né, de enfrentar um modelo que já está ali estipulado. Então, eu acho que faz parte de ser médico e médica popular, isso também, a gente garantir, né, essa perspectiva. E colocando também essa questão do empoderamento médico, passar informações sobre, pelo menos básicas, que faça o paciente conhecer um pouco a sua enfermidade, não é deixar de se empoderar dentro da medicina, é passar também e delegar a responsabilidade para aquele paciente com relação à sua enfermidade, à sua doença, para contribuir também no tratamento eficaz, né? Então, o que a companheira Thaís colocou, da paciente saber os principais sintomas da eclâmpsia, da pré-eclâmpsia que ela tinha, isso pode acontecer para diabético, para hipertensão, e não sobrecarregar o profissional da saúde como responsáveis das crises ou como eu posso colocar, das complicações ou também da inestabilidade da doença por conta do médico, não por falta de medicamento, mas sim de outras medidas que ele mesmo poderia tomar. Então, esse conhecimento que ele possa vir a ter... Até a demanda, né, acabaria reduzindo, porque tanto de gente que procura por questões que ele poderia se autocuidar e que Correto. muitas vezes lotam, né, as unidades de emergência e urgência por questões, né, que poderiam ser administradas pelo próprio paciente. E nesse sentido vem o papel do médico popular. Enquanto alguns outros ficam chateados de dizer assim, então o que é que eu estou fazendo aqui se você já sabe tudo sobre sua doença? Né? Eu já vi casos de um médico se chatear do paciente e colocar, dizer assim, doutor, eu melhoro com esse medicamento, geralmente quando eu tenho crises, mas eu vim procurar o senhor para ter uma orientação melhor, para ter um tratamento eficaz. Então o que é que você está fazendo aqui? Não, esse empoderamento, ele deveria agradecer, né, por essa paciente ajudar, por esse paciente ajudar na forma de como cuidá-la, né? Porque também sabemos que cada organismo, cada caso é um caso, né? Apesar da generalidade das coisas. Então, tem um tema que causou uma divisão de águas na medicina, que foi o programa Mais Médicos, né? E aí eu queria que você falasse um pouco, Felipe, assim, do que foi, sabe, a construção dessa proposta, por quê, né, os desafios que foi implementar o programa, e trouxesse um pouco também dos dados já sobre o impacto, né, porque alguns médicos falam, não tem tantos dados, não tem não sei o quê. Não, tem sim, só que nem todo mundo tem interesse em divulgar esses dados, né? Então, fala um pouco disso. Bom, Felipe, sou um médico de família que fez um pouco do movimento do Mais Médicos, porque eu migrei de Porto Alegre, que foi onde eu fiz minha formação, para o Nordeste. Primeiro trabalhei em Aracaju e atualmente moro na Paraíba. Estava lembrando um pouco das falas de vocês, Thaís contando aqui, Josiano, da unidade de saúde, e lembrando do início das discussões do Mais Médicos também, né? Porque quando a presidenta Dilma falava que os médicos cubanos, eles têm um diferencial porque eles gostam de gente, era exatamente por causa dessa situação que vocês estão descrevendo enquanto médico popular. Porque não tinha essa necessidade de se colocar num pedestal ou de se entender enquanto a única fonte de conhecimento. A ideia era exatamente o contrário, trabalhar de uma forma compartilhada a questão da saúde. Uma forma em que a responsabilidade é do trabalhador, a responsabilidade é da pessoa que está procurando o cuidado também. Então, esse foi um dos primeiros motivos que levou aos questionamentos do Mais Médicos, e a presidenta falava dos médicos cubanos, aí os médicos brasileiros se sentiam ofendidos, mas esse cuidado, essa é uma questão comum que deveria ser, mas que veio muito mais fortemente com os médicos cubanos. Por isso o diferencial de tocar nas pessoas, por isso o diferencial de conversar com as pessoas, por isso o diferencial de sentar do lado, conversar conjuntamente, e que de certa forma chocava, e que bom que trouxe esse paradigma, mas que é um paradigma que poderia estar presente na nossa formação também aqui no Brasil. Eu acho que é uma das coisas que o Mais Médicos ele vem defendendo. Essa questão, às vezes, da pessoa trazer uma sugestão de tratamento, o que pode ser feito, a gente também tem que ter um olhar da própria propaganda da indústria farmacêutica, do complexo industrial, né? Às vezes a pessoa já vem com uma ideia de que exame precisa ser feito porque viu num programa da TV comercial.
na noite anterior. Será que realmente há necessidade disso? E será que realmente uma tomografia vai cuidar tão bem das pessoas quando ter uma equipe de saúde com uma visão popular e que vai estar junto das pessoas? Eu acho que isso faz um diferencial grande. E essa é uma perspectiva muito forte no programa Mais Médicos como um todo. Você vê que colocar essa visão das pessoas e principalmente a necessidade das pessoas como motivo para uma política pública é algo fundamental. Imagina que antes de 2013 existiam 700 cidades no país que não tinham um médico de segunda a sexta-feira. Não estou falando semana inteira, não estou dizendo morando lá naquela cidade. Efetivamente, as pessoas procuravam um serviço de saúde, às vezes caminhando quilômetros, às vezes andando quilômetros de barco para chegar no serviço de saúde, e a única resposta que tinha era não há médico. Hoje não veio, não tem ninguém que quer trabalhar aqui. E o programa buscou enfrentar fortemente essa questão de que a necessidade das pessoas, a necessidade social, o fortalecimento do sistema de saúde, ele tem que estar em primeiro lugar. E acho que essa foi uma das grandes questões polêmicas, né? Vocês veem que a Corporação Médica, por exemplo, tentou dizer que os médicos estrangeiros não teriam qualidade. Esse argumento não se sustentou um mês depois que os médicos chegaram, porque eram muito comuns os exemplos nas cidades da população dizendo, agora eu só quero médico cubano. Né? E, inclusive, a gente precisou fazer uma discussão disso, porque claro que vocês trouxeram a diferença da formação em Cuba, mas será que essa formação só pode acontecer lá? Será que a gente não pode ter a mudança da formação também aqui, que está preconizada no programa, que é frente fundamental do programa, mas que depende de uma ação política para que isso aconteça. Tanto que, em poucos meses, o programa já tinha resultados muito satisfatórios. Foram perguntar para mais de 10 mil pessoas atendidas em todos os estados brasileiros o que achavam do programa e que nota davam para os médicos. Mais de 93% das pessoas disseram que estava extremamente satisfeita com o programa. Diferentemente, às vezes, de avaliações que tem da saúde. E a avaliação do programa Mais Médicos era extremamente boa, porque foram pessoas, efetivamente, que utilizaram o Sistema Único de Saúde. Às vezes as pessoas criticam sem utilizar, sem saber o que é, sem poder ter a experiência de ser atendido lá pela Thaís, na unidade de saúde, mas já está falando mal do SUS, né? E aí as pessoas que foram atendidas no SUS por profissionais do programa Mais Médicos, 93% muito satisfeitas. É um programa que conseguiu diminuir as internações, e não porque a ideia era diminuir o hospital ou fechar leito, mas exatamente porque conseguiu atender a pessoa e evitar com que aquele problema de saúde se agravasse. Então, a pessoa conseguiu ser vista como um todo, não só como uma diabética, mas teve o tratamento da sua diabetes também, e isso fez com que ela não evoluísse para uma amputação que geraria uma internação no hospital, e sem falar na complicação toda para a própria vida da pessoa. Então, a diminuição nos municípios com trabalhadores do programa foi em torno de 14%. Inclusive o custo do Estado, né? E isso reverte num investimento maior na atenção básica e menor em outros setores, de quando a pessoa já está com um agravo. E as polêmicas relacionadas ao programa também têm a ver com esse outro olhar de formação. Vocês estavam falando de uma experiência de Cuba, onde o sistema de saúde faz uma coisa bem simples. Os médicos são formados em faculdades públicas, o sistema de saúde é público, portanto, o sistema de saúde ele precisa dizer aonde que precisa de médico. Isso acontece em Cuba, isso acontece em outros países com sistemas universais de saúde, e isso é outra coisa que o Mais Médicos buscou. Então, tem que ter vaga de residência para todos os médicos, e a gente precisa dizer, olha, a necessidade maior está no norte, a necessidade maior está no sertão do Nordeste, e, portanto, a gente precisa direcionar os médicos para essas localidades. E isso não foi bem aceito pela corporação, porque me parece que estavam colocando acima da necessidade das pessoas que estavam morrendo, porque não tinha esse acesso a médico, tentaram colocar acima da necessidade das pessoas a vontade de cada profissional. E acho que quando se faz uma política pública, o que a gente quer é espalhar cada vez mais essas experiências que vocês estão colocando, né? E essa possibilidade, poxa, você já está um período importante na comunidade, vai dando uma segurança para as pessoas também, porque senão elas ficam com medo, né? Daqui a 2 meses já não vai ter médico no postinho, eu vou lá hoje, eu preciso resolver todos os meus problemas, senão não vou. E a
medida que vai criando essa segurança, que vai ter alguém lá, que vai ter alguém que está dialogando com a comunidade, isso traz uma atenção à saúde muito melhor e, por isso, desses resultados muito mais interessantes, né? Eu queria só falar, só porque o Felipe falou aqui da reação médica, né? E eu queria falar um pouco do que aconteceu aqui no Ceará, quando os médicos cubanos chegaram. Eu estava lá na Escola de Saúde Pública, o Genilson também, na recepção horrenda, preconceituosa, xenofóbica, que foi promovida, inclusive, na época, pelo Sindicato dos Médicos do Ceará, que uma das pessoas que estavam lá fazendo coro e chamando os médicos de escravos foi a última presidente, né? Que agora é outro presidente, né? Ela não está mais no sindicato porque busca e assumir o CREMEC, né? Mas ela estava lá, a doutora Mayra, né? Que foi presidente do nosso sindicato até recentemente. Tira foto com Bolsonaro, né? Defende muita coisa que horrenda para a medicina. Defende que o SUS não pode ser abrangente. Como é que pode? A gente fica observando, né, uma médica dizer que o SUS não vai dar certo, não pode dar certo. Né? As falas dela são horríveis. Então, o nosso sindicato dos médicos aqui promoveram aquele ato, inclusive eu fui agredida naquele ato, né? Nós estávamos lá, atiraram ovos na gente, rasgaram, cuspiram, coisas assim que se você for imaginar, não foge até só simplesmente de ser contra. É um comportamento mesmo preconceituoso, agressivo, xenofóbico, né? É bom a gente... O que aconteceu? Foi uma coisa vivenciada, né? Foi terrível. Queria compartilhar a experiência para a gente repensar, né? Complementa essa questão. Não, dentro dessa questão que a Thaís colocou, né, a opinião é justamente isso. Bastante triste o que ocorreu na vinda dos médicos, né? Principalmente porque a gente tem em Fortaleza, como o Ceará em geral, né, Sobral, com essa formação, foi o pontapé inicial, né, partindo dessa questão da medicina da família e comunidade. E a recepção também, eu estava aqui no período, não no ato, mas estava aqui no Estado. E as imagens que chegaram, as informações que chegaram, né, acho que os demais profissionais também se sentiram muito tristes com relação a isso, né? Esse grupo que chegou e que foi reivindicar e colocar nariz de palhaço, e justamente com as batas brancas, né, que é o símbolo, um dos símbolos né, o jaleco branco do profissional da saúde. Isso sujou um pouco a imagem do que é um médico formado no Brasil, né? Porque, querendo ou não, os brasileiros, eles acolheram os profissionais mais médicos, principalmente os cubanos, por serem negros, né, como minha etnia, que somos descendentes, de uma forma muito, muito agressiva, né? Não deixa de ser uma forma muito agressiva. Vocês estão falando, teve um outro episódio nessa época que também foi bem importante para o debate, em que nas redes sociais uma pessoa falou assim: poxa, ela não tem cara de médica, ela tem cara de empregada, né? Se referindo à médica cubana. E que história é essa que tem só uma cara? A médica só pode ter uma cara, só pode ter uma cor, só pode ter um jeito, né? Então, até nisso foi interessante para fazer o debate, porque demonstrou que o médico cubano, a cara dele era cara de polvo. E é essa cara que o médico tem que ter, né? E isso foi importante para a discussão do programa. Então, essa presença dos médicos cubanos, ela inclusive veio questionar isso, e a corporação médica tentava dizer que, poxa, não, a gente vai ter... A vinda de médicos estrangeiros vai fazer com que tenha algum grau de desemprego de médico. Vocês viram alguma queda na remuneração dos médicos ou alguma situação de desemprego do médico por causa disso? Então, era uma questão basicamente elitista, né? Faltavam médicos nas áreas em que o povo mais precisava. Então, venham médicos para suprir essa necessidade, e isso não mexeu na possibilidade de inserção dos médicos brasileiros. Na verdade, os médicos que
tiveram o entendimento, conseguiram compreender isso, na verdade, puderam aprender também com os médicos cubanos, e o principal, uma política pública para pensar a necessidade das pessoas. Eu acho que isso dialoga muito com essa ideia da rede de médicas e médicos populares. Então, a gente já vai chegando um pouco para o final da nossa rodada, da nossa live de conversas. Queria que vocês tentassem trazer assim, já uns elementos para concluindo a fala de cada um, e aí a gente vai se completando. Então, eu queria agradecer muito, né, essa possibilidade de participar dessa conversa muito frutífera, né? A gente debater um pouco aqui sobre o que tem sido esses últimos anos, essa discussão de saúde no país e o papel da rede, né, nessa lógica, né? Então a gente vem com agradecer, né, essa oportunidade de participar dessa conversa. Também sempre, a gente que vem nessa luta já de muito tempo, né? Espaços como esse deve se repetir várias vezes para poder a gente demarcar, na verdade, a nossa luta, porque estamos vivendo um estado de exceção, sabemos que estamos num período de golpe, com destruição de direitos, né? Sendo rasgada a nossa Constituição, o desmonte do SUS com a nova política de atenção básica, né? O desmonte do SUS através dessa emenda constitucional 95, que limita os recursos em 20 anos, e a gente sabe que os problemas de saúde continuam e cada dia mais aumentando por diversos motivos. Então, assim, espaços como esse de nos unirmos, de passar experiência para outras pessoas, para outros colegas médicos que nos acompanhem nessa luta, eu acho que é importante. E profissionais da saúde também, além da população em geral. Então, é um espaço que é sempre bom a gente estar buscando construir, seja onde a gente estiver. Acho muito importante isso, por isso que me dá prazer estar num ambiente como esse, discutindo essas temáticas. Bem, então também para finalizar, agradecer a oportunidade de fazer parte desse diálogo, junto com colegas e companheiros de formação, né? E também de fortalecer nossa rede de médicos populares, fazer o convite para as pessoas participarem, né, estar junto conosco nessa luta de fortalecimento ao SUS, né, de abaixo a privatização da saúde, e dizer que é de suma importância o trabalho que realiza esses médicos de ciência e consciência, que, por assim dizer, está disposto a enfrentar e a lutar por uma condições de saúde, dignidade, melhor, principalmente na questão da saúde, no qual somos profissionais, mas lutar por vários outros projetos sociais, né, que devem ser implementados ainda com mais força no nosso país, como a educação, enfim, outros projetos sociais que fazem parte também do conceito de saúde, né, esporte, lazer, alimentação, porque dentro do conceito de saúde, pelo menos didático, é o bem-estar biopsicossocial, e a gente precisa promover isso para toda a população. Obrigada. Bom, queria agradecer a todos e todas. É maravilhoso estar aqui com colegas, né, que pensam como a gente, porque na categoria médica, infelizmente, a gente sabe que existe um pensamento que é hegemônico, né, de que a medicina tem que ser para tratar a doença e tal. E é muito bom a gente se reconhecer nos nossos colegas, né? Ter pessoas que pensam diferente, né? Estar reunido. E também fazer um convite às pessoas os médicos que têm um pensamento mais avançado, que acreditam no Sistema Único de Saúde, que defendem o SUS, que são contra a terceirização do sistema, que são contra todo esse desmonte que vem acontecendo, graças à emenda constitucional 55 e todos os desmontes que vêm sendo implementados por esse governo ilegítimo, né, depois de um golpe de Estado que passamos. Se vocês entendem que a gente precisa lutar por uma saúde, né, integral para todos, venham participar da rede, conhecer a rede, né, para poder a gente construir algo melhor para o nosso país. Obrigada, gente.
Queria agradecer também, né? Acho que o convite está mais do que reforçado. Eu estava pensando nisso, mas está bem reforçado. Venha logo para a rede, né? É um espaço aberto para debater. E acho que para concluir, a gente falou tanto sobre o que é saúde aqui, acho que apareceu isso de uma forma tão legal. Queria lembrar também que saúde é democracia, né? Sem democracia não há saúde, e a gente teve uma ruptura com a democracia no Brasil há 2 anos atrás, em virtude do golpe. A gente teve uma outra ruptura com a prisão política arbitrária de Lula. Então, se a gente está querendo construir saúde, a gente precisa recuperar esses pontos da democracia, a gente precisa lutar, né, pela liberdade de Lula. E o espaço da rede é um espaço para isso também, para a gente poder conversar sobre isso. Então, às vezes, a pessoa está um pouco isolada, não está concordando muito com o que os colegas estão falando, está lá naquele grupo de WhatsApp com os outros médicos que ele não consegue se manifestar. Então, vem para a rede, vem para a gente conversar sobre isso também. E, principalmente, vejam que essa rede tem uma atuação muito legal nos lugares, no serviço de saúde que está, na universidade, junto dos movimentos sociais. Então, isso é algo fundamental e acho que a gente tem muito espaço para crescer nisso. Então, agradecer a vocês pela conversa, pela riqueza, pela contribuição e também agradecer a fanpage, né, a fanpage aí do blog da Dilma, que está dando esse espaço aqui para a gente. Também agradecer ao pessoal do saudepopular.org. Então, quem estiver nos assistindo, quiser saber um pouco mais da rede, né, entender que temas a gente vem tratando, o espaço do Saúde Popular é um espaço, né, que tem as matérias. Inclusive, essa semana a gente discutiu muito a questão da pele do veneno, né, que é aí outro grandíssimo retrocesso, né? Se a gente já tem todos os desafios na saúde, agora ainda tem que enfrentar um excesso de veneno na nossa alimentação. Enfim, né, são muitos os desafios. E aí agradecer esse espaço, agradecer a vocês, confirmar, convidar para a terceira live, né? Vamos ver como é que vai ser o resultado dessa, tá? E aí vocês já estão convidados para a terceira live. Muito obrigada. Agradecer ao Genilson, nosso médico popular de Itapipoca, Josiano, lá do Rio Grande do Norte, mas que agora está no Ceará, em Sobral, Edinaldo, que está em Pernambuco, meio vindo muito para o Ceará, não sei se de repente vai ficando por aqui, Thaís, Maracanaú, e o Felipe, lá de João Pessoa, da minha terra amada, que eu hei de voltar um dia.